Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Seja muito bem-vindo novamente ao meu canal. Por favor, deixe seu like se você gostar do vídeo, tá? Vou ficar muito agradecido se você deixar seu like, deixar seu comentário. Se gostar, por favor, se inscreva. Bom, como prometido, a gente vai lançar hoje, então, né? Hoje eu vou vir com a parte 8 dessa série. Tormento Eterno não existe, tá? Já vai ser o 8º vídeo da série. Tô gostando de fazer essa série. Agradeço a todos vocês aí pela audiência, pelos views, tá? Muito importante, tá? E é um vídeo importante aí pra gente poder quebrar alguns paradigmas, né? Pra gente poder se desfazer de certas crenças, né, equivocadas, certas premissas equivocadas, né? E que a gente possa buscar a verdade como ela é, certo? Baseado na razão, certo? Na racionalidade. Então vamos lá. Continuar hoje a parte 8. E aqui a gente vai ver algumas coisas interessantes, tá? Aí eu vou ver quantos vídeos mais vai ser até essa série acabar, né? Porque a gente tá no 8º vídeo. Aí eu vou ver se vai acabar no 10º vídeo, no 11º. Aí eu vou fazendo os vídeos, tá? Aí vou colocando tudo na playlist, certo? Então vamos lá, sem mais delongas, bora logo pro tema aqui mais técnico do vídeo. Então vamos lá, pergunta aqui interessante, ó. Quanto tempo durará o sofrimento, né? Sei que pode ser a dúvida de muita gente. Então vamos lá, ó. Então, um cara chamado Basil Atsink, desculpa galera, porque esse nome aqui é difícil de pronunciar mesmo. Basil Atkinson, né? Algo assim. Disse o seguinte, ó. Quando o adjetivo aionios, acho que é uma palavra grega, tá? Se eu não estiver enganado agora. Aionios, significando eterno, e é usado no grego, isso mesmo. Juntamente com substantivos de ação, ele se refere ao resultado da ação e não ao processo. Ou seja, assim a expressão castigo eterno é comparável à redenção eterna e à salvação eterna, né? Todas essas expressões bíblicas. Os que se perdem não passarão eternamente por um processo de castigo, mas serão punidos por uma vez com resultados eternos. Ou seja, é algo que tem a ver com aquilo que eu falei nos últimos vídeos, que eterno não é o processo em si, mas sim o efeito dos pecados. Tá entendendo? Ou seja, não vai ser uma punição eterna no sentido de tormento eterno, lugar de tormento, tá entendendo? Se vocês forem parar para pensar, é basicamente o que está dizendo aqui essa palavra, esse termo aionios, né, que é do grego, tá justamente dando um embasamento a esse pensamento, tá deixando claro isso. Tá entendendo? Que o eterno não é o efeito, tá entendendo? Desculpa, me equivoquei. Eterno não é o castigo ou o tormento. Eterno é o efeito, né? Da punição, é o efeito. Eles vão, isso vai ter uma consequência eterna, né? No caso, o aniquilamento, a aniquilação, a eliminação dos ímpios. Isso terá consequência eterna. Por quê? Porque eles não existirão mais, né? Não haverá mais memória da existência deles nem do nome deles, certo? Nem dos nomes deles, né? Então eles serão punidos de uma vez por todas com resultados eternos, certo? Deu pra entender até aí? Espero que todos tenham entendido. Porque tipo assim, a maioria das pessoas elas creem que os ímpios, né, as pessoas más, elas vão estar sofrendo, sendo atormentados eternamente pelos séculos dos séculos num lago de fogo, né, em algum lugar da existência. E enquanto isso, essas pessoas que vão estar lá sendo atormentadas, elas vão estar blasfemando possivelmente contra o Criador, porque elas vão estar reclamando, xingando ele, tá entendendo? Vão estar blasfemando porque, né, em tese para elas vai ser injusto ele deixar elas ali queimando eternamente, né? Então seria mais ou menos isso, certo? E colocaria alguns versículos bíblicos em contradição. E a gente já conferiu esses versículos aí anteriormente nos vídeos passados, certo? Bom, John Stott, né? Um cara chamado John Stott diz: eu acho o conceito de tormento consciente eterno emocionalmente intolerável e não compreendo como as pessoas conseguem conviver com isso sem cauterizar seus sentimentos ou esfacelá-los com atenção, né? Que é a crença equivocada que a maioria das pessoas tem. Eu, inclusive, também boa parte da minha vida eu acreditei nisso, mas hoje não penso mais dessa forma.
Então tá aqui, ó. É o seguinte, ó, os mortalistas não creem na existência do inferno, né? Os mortalistas são aqueles que estão a favor do que eu estou falando aqui. Os mortalistas seriam aqueles que acreditam que a alma é mortal, enquanto que os imortalistas são aqueles que acreditam que a alma é imortal. Então eles dizem, os mortalistas não creem na existência do inferno, mas é mentira. Porque nós cremos na existência do inferno, mas não segundo o conceito popular e pagão que ele ganhou com o tempo, mas no inferno bíblico, que é o Gehenna, que é o que eu falei nos vídeos anteriores, né? Abordei isso aqui. Então o inferno bíblico será o Gehenna, e ele será inaugurado após a segunda vinda do Messias, com a ressurreição dos mortos. Sempre quando a Bíblia se refere a este Gehenna, o apresenta como um acontecimento futuro. O Messias, por exemplo, disse que os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, como diz em Mateus 8,12. O tempo futuro haverá mostra claramente que este castigo aguarda os ímpios. Não é algo que já esteja em atividade, ou seja, é algo que vai acontecer. Tá entendendo? Ou seja, haverá. Por quê? Porque aqui, ó, vocês podem ver que a palavra ela tá no futuro. Tá entendendo? Então, se a palavra está no tempo futuro, então ela está indicando que é algo que está por vir, né? Certo? Então, vocês podem ver que o verbo haver, ele está no futuro, haverá, certo? Conjugado no futuro. Mostra claramente que este castigo aguarda os ímpios, e o mesmo é repetido pelo Messias nesses versículos aqui também, ó. E todos estão no livro de Mateus. Mateus capítulo 13, versículo 42. Mateus 13:50, Mateus 22:13, Mateus 24:51 e Mateus 25:30, né? Todos esses versículos aqui, o Messias está dizendo isso, certo? Agora prestem atenção, é o seguinte, ó. Os mortalistas não fazem diferença de castigo entre os ímpios, né? São o que eles dizem, né? O pessoal que pensa o oposto, né? O pessoal que pensa o contrário, né, dessa doutrina que eu estou expondo aqui com esses vídeos, certo? Então as pessoas que se opõem a esse pensamento, elas dizem, os mortalistas não fazem diferença de castigo entre os ímpios. Então vamos lá. Em um debate televisivo sobre o tema, um dos proponentes da doutrina da imortalidade da alma afirmou: os mortalistas colocam no mesmo pé de igualdade pessoas como um tirano que cometeu aquele grande genocídio e tantos outros déspotas malucos, como o ladrão de frango. Todos terão a mesma punição. Porém, essa mentira é de todas a mais hilária, pois quem prega que não há diferença de castigo entre os ímpios são justamente os imortalistas, ou seja, aqueles que creem que a alma é imortal e que a alma deles vai estar lá num lago de fogo incorpórea, sendo queimada num lago de fogo físico. Ou seja, esses caras que acreditam nisso dizem que nós não fazemos distinção de castigo e que, tipo assim, todos terão a mesma punição. Não, quem defende isso são eles, pois eles acreditam que todos estarão pegando fogo, sendo queimados e sendo atormentados num lago de fogo físico pelos séculos dos séculos. Então a pergunta, quem é que será que não faz distinção de castigo entre os ímpios? Será que são os mortalistas, pessoas como eu que acreditam no que eu estou falando aqui, expondo esse pensamento, ou os imortalistas, que são os que pensam contrário a essa doutrina, que acreditam que a alma é imortal? Então pensa aí, quem será que não faz distinção de castigo? Pois é, então vocês podem ver que o discurso dos caras não faz muito sentido. Bom, então, como está escrito aqui, ó, justamente os imortalistas, né? Por quê? Porque os mortalistas ensinam que todos sofrerão eternamente no inferno, ou seja, todo mundo vai sofrer eternamente num lago de fogo físico. Um monte de alma incorpórea, sem corpo, pegando fogo num lago de fogo físico pelos séculos dos séculos, é o que os caras acreditam. Nós, ao contrário, ensinamos que há pessoas que serão castigadas no Gehenna com poucos açoites, coisa que eu falei nos últimos vídeos, está baseado nesses versículos, enquanto outras levarão muitos açoites, antes de serem aniquiladas no lago de fogo, que é a segunda morte, como diz em Apocalipse 20:14. Nós, portanto, fazemos diferença entre quem viveu cometendo crimes terríveis a vida toda, que levaria muitos açoites, no caso, e o ladrão de frango, que em tese levaria poucos açoites. Certo? Deu para entender? Pois bem, então eu vou encerrando o vídeo por aqui, tá? Pra gente finalizar, deixar aqui um recado, que é o seguinte, deixar um recado para vocês.
Pra quem chegou de paraquedas agora aqui no canal, começou a assistir esse vídeo aqui, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, por favor, para não perder os demais vídeos dessa série, para você não ficar muito perdido, eu indico você assistir essa playlist aqui, ó, para você clicar nessa playlist, ó, Tormento Eterno, que aqui vai ter todos os vídeos, tá? 7 vídeos, esse é o oitavo, esse é mais um que vai para essa playlist aqui, certo? Então tô recomendando a playlist pro pessoal não ficar muito perdido aí nos assuntos, certo, meus amigos? Bom, então eu recomendo a todos, tá, checarem, conferirem a playlist, tá, para vocês ficarem situados aí no assunto, certo? Para quem tá assistindo pela primeira vez. Bom, muito obrigado a todos aí pela paciência, muito obrigado a todos pela atenção. Se você gostou, por favor, deixe seu like. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.